Boa noite. Boa noite. Oiê, boa noite. Oi, Ju, boa noite. Josi, Elô. Danilo, boa noite. Boa noite, pessoal. E aí, amiga, tudo bem? Aqui, tudo bem, vocês? Boa noite para todo mundo. Esperar entrar um pessoal aí, a hora que der uma quantidade boa, a gente já começa. Ó, o E a Danilo, internet Nara. tá boa? Como que tá? Danilo foi aluno nosso. Oi, Danilo. Internet tá ótima. Uhum. Que bom. Ó, a Josi quer saber tudinho sobre o laser. Olha lá, a Legal, Jussara mandando Josi. oi pra você. Oi, Jussara, boa noite. Eu aprendi demais com essas duas. Era tempo bom, né, Danilo? Tempo sofrido. Diz que era aquele tempo bom que a gente era feliz e não sabia, mas eu não acho, não. A gente não era Não muito acho feliz, não, não. viu? Foi um período bom porque teve um aprendizado, mas É, preferimos estar onde estamos hoje. certeza. Esperar mais uns 10 minutinhos. Gente, quem tá na live já, se quiser, pode ir colocando algumas perguntinhas aí, que conforme a gente, no decorrer da nossa conversa aqui, a gente vai tentando encaixar e responder as perguntas, tá? Você vai anotando aí, amiga? Eu tô sem caneta aqui. Vou anotando. Tá. Melhor, chefe. Hã? É, nós já estamos aqui. Estamos esperando o pessoal entrar. Coloquei uns cílios, ó, pra ver se... Como que? Eu não sei colocar. No rostinho aí embaixo. Aí você põe o filtro que quiser. Olha. Aí. Isso aí, pessoal. Faz o que o Danilo tá falando aí. Clica no aviãozinho, encaminha. Tá, mas aí eu Pessoal, clico no rostinho, como que eu mantenho ele? só clicar no que você quiser. Normal. Daí não some? Não, você tá com filtro, não tá agora, ó. Mas daí não some a tabuinha lá de baixo? Ah, mas não fica aparecendo para os outros. Esperar mais 5 minutinhos e vamos começar, tá? Vamos continuar com meus ciclos, então. A gente tem que ir coordenando a hora, né? O Carlos está falando que nossa voz está dando eco. As duas? Disse que sim. Mas será que tá travando? Porque a minha internet aqui não é muito boa, né?
Não, acho que não tá travando, não. Dá mais 5 minutinhos. Aí, ó, o Danilo falou que o áudio tá bom. Obrigado, Danilo. Não tá travando, a Jussara falou. Tá ótimo. Bom, gente, vou fazer a introdução então. A gente vai começando. Conforme vai aparecendo as perguntas, a gente vai tentando encaixar no meio da nossa pauta, tá? Então, a doutora Nara, como muitos já conhecem, quem nos segue aqui, acompanha nossas lives, a ginecologista obstetra também, como eu, lá em Paranavaí, nós somos amigas desde a faculdade, formação, especialidade, somos, a gente trabalha à distância, mas conversando todos os dias sobre todos os assuntos. E um tratamento que nós duas fazemos há mais de 1 ano e meio, que é um sucesso garantido no consultório, é o laser fracionado de CO2. Então, a gente escolheu hoje esse tema para falar o que é o laser, apresentar para vocês, porque muita gente já ouviu falar, não sabe o que é, tem medo, acha que dói, é, fica com medo de fazer o laser por não conhecer como funciona o tratamento. E o laser, muita gente pensa que é por estética, para ficar mais bonito, para melhorar. E não. É uma das, ele funciona, a principal função dele é melhorar as nossas funções sexuais, as nossas funções de vagina, vulva, uretra, né? Então, ele é conhecido como um laser estético, porque ele pode, em algum ponto, melhorar alguma coisa estética da região íntima da mulher. Mas, em contrapartida, ele vai estar, sim, atuando na melhora das funções, tá? Então, o laser de CO2, laser fracionado de CO2, como que ele funciona? Ele é uma máquina importada, nós alugamos essa máquina, a gente paga essa máquina por hora, por período, a gente escolhe 1 ou 2 dias no mês, e essa máquina vem pra gente e fica o dia lá na clínica. Então, a gente chama esse dia de Laser Day. É um dia que a gente não faz consulta, não vê exames, não é retorno, não colhe preventivo, nada disso. A gente apenas realiza a sessão de laser com hora marcada. A paciente vai no horário, não tem atraso, faz a sessão e está liberado, tá? Então, ela funciona, é uma máquina que emite feixes de luz, e esses feixes, ao penetrar na estrutura, seja mucosa, seja pele, ele vai agir por temperatura. Então, é um feixe de luz com calor. E ao contrário de que muita gente tem medo, que queima, não. Ele age com temperatura, mas ele não agride, ele não queima os tecidos ao redor do lugar que a gente escolheu para atuar ele. A máquina tem várias ponteiras, tá? Tem a ponteira do laser externo, tem a ponteira do laser interno, tem a ponteira de corte, que a gente tira verrugas, tira as lesões de HPV, faz a cirurgia de ninfoplastia, que é aquela para reduzir os lábios vaginais, faz a cirurgia para tirar, a glândula de Bartholin quando ela está inflamada. Então, ele tem várias funções. Para cada indicação, para cada caso, se é para a parte interna, parte externa, a gente escolhe a ponteira. Esses feixes de laser que a gente coloca na região onde a gente quer atuar, a gente escolhe a profundidade que ele vai atuar, a intensidade do laser e a frequência que ele vai agir ali. Por quê? A frequência pode ser vários pontinhos, um pertinho do outro, pontinhos distantes. E eu sempre falo para minha paciente antes de realizar o tratamento. A cada sessão, o paciente vai ficando mais tolerante e a gente consegue aumentar a intensidade, aumentar a frequência, aumentar a profundidade e ela vai notando melhora progressiva. Não é sempre na primeira sessão que você vai atingir uma melhora.
Quando a gente faz para perda urinária, incontinência urinária, que a Nara vai falar as indicações, a primeira sessão já tem uma melhora bem importante. Quando a gente pega uma paciente na menopausa, com atrofia de mucosa, aquela mucosa seca, às vezes a primeira sessão ela não vai notar tanta diferença. Eu costumo explicar assim: a primeira sessão vai fazer várias alterações microscópicas lá naquele epitélio, lá naquela mucosa, e essas alterações vão se fixar. Quando vem a segunda sessão, atua em cima do que a primeira fez. Aí a paciente começa a te dar um feedback positivo. Ah, doutora, a segunda sessão eu já melhorei bastante. Achei que deu muita diferença. A terceira, então, nem se fale. Em relação ao número de sessões, varia, né? Cada paciente, a gente determina o número de sessão. Se o paciente está melhorando, a gente para. Se não melhorou tanto, a gente aumenta um pouquinho mais. Às vezes, por candidias de repetição, por exemplo, é uma única sessão, ela já vai ter uma melhora importante. Então, eu fiz essa introdução para explicar para vocês o que é o laser e como ele funciona. E a pergunta mais recebida no Instagram foi: quais as indicações para realizar o laser fracionado de CO2? Então, vou passar a palavra para a Nara para ela explicar. São várias indicações, a gente vai tentando discutir uma por uma para vocês tentarem ver se enquadram nessas situações. Então, boa noite, pessoal, mais uma vez. Só me apresentando, meu nome é Nara, sou ginecologista obstetra aqui em Paranavaí. E hoje vamos falar sobre o laser, como a Bia disse, né, que é um tratamento que a gente já realiza há muito tempo no consultório. E se a gente vem realizando sempre com uma certa frequência, é porque realmente tem resultado, tem satisfação das pacientes, e é um tratamento inovador, um tratamento assim que resolve vários aspectos, várias indicações, né? Então, por isso que a gente trabalha há tanto tempo com esse método novo, tá? Só fazendo um parênteses ali na explicação da Bia, por que ele é fracionado? Eu explico às vezes para paciente assim: pensa num chuveiro. O chuveiro, ele não cai água de uma vez. Ele cai em vários pontinhos que saem ali, né, do chuveiro. Então, o laser, ele faz igual um chuveirinho também. Ele não age por calor numa região profunda de uma vez, senão queimaria a pele, queimaria o tecido. Então, ele age em micropontinhos para o tecido em volta que não foi atingido ajudar no processo de regeneração, para ser um tratamento rápido, sem uma sequela ali, uma consequência pós-tratamento, e que tem resultado mais rápido também. Então, qual a indicação? Apesar do nome trazer assim rejuvenescimento vaginal, dá a impressão que o laser tem indicação somente para mulheres que estão na menopausa ou climatério, devido aos principais sintomas de ressecamento vaginal mesmo, né? Ressecamento, secura. Mas o laser, ele tem um tratamento, né? Ele pode ter indicação para mulheres de várias faixas etárias. Então, claro, a mulher que está na menopausa, a mulher que está no climatério, é aquela primeira mulher que vem à nossa imagem ali quando a gente pensa no laser. O que acontece com a mulher após os 40 anos? Ela ainda não está na menopausa, mas já começa a ter uma queda do estrogênio, que é um hormônio proliferativo, que é um hormônio que faz com que a mucosa vaginal dela esteja toda hora ali se rejuvenescendo, formando um tecido novo, um epitélio mais grosso, um epitélio com maior defesa. Vai perdendo esse estrogênio, a mucosa vai ficando o quê? Com menos elasticidade, mais ressecada, com menos lubrificação. Qual que é a pior consequência disso? Inflamações recorrentes. Então, infecções, inflamações, infecções urinárias. E aí entra os sintomas associados com a parte sexual. Dor na relação, diminuição da lubrificação durante a relação, diminuição da sensibilidade na relação para ambos pacientes. Eu tive uma paciente que ela fez uma sessão e ele falou: não vou falar nada pro meu marido. Na segunda sessão, ela falou: doutor, eu não falei nada pro meu marido. Quando eu fui ter relação, ele falou assim: opa, tem alguma coisa diferente aí. Diferente. Então, assim, ela foi uma paciente que com a primeira sessão,
ela já notou diferença e o marido dela também notou diferença no tônus da vagina, na elasticidade do tecido, na lubrificação. Por quê? Às vezes a gente fala assim, ah, o laser vai melhorar a lubrificação e tal. Daí a paciente fala assim, ah, mas eu não tenho esse problema, minha vagina não é seca. Gente, ressecamento não tem a ver com o fluido que a vagina tem. A vagina pode ter ali o fluido que ela deve ter, como uma própria defesa da mucosa, mas isso não significa que o tecido dela é um tecido que está hidratado. Então, a vagina, ela vai ficando atrofiada e encurtando sem elasticidade. E aí, você fala para o paciente que vai melhorar o tônus. O paciente fala, nossa, mas minha vagina já é apertada, eu já sinto dor. Você sente dor porque tua vagina não tem elasticidade. A partir do momento que ela tem um tônus, que ela está mais apertadinha e que ela tem elasticidade, vai melhorar muito a parte da relação, a parte sexual e o que é o mais importante, né? Que nem a Bia falou. O laser, ele não é um tratamento estético, ele é um tratamento médico, realizado somente por médicos, né? De preferência Funcional. ginecologistas. Por quê? Para tratar esses problemas da mulher. Então, outra indicação, né? Falando já das causas que ocorrem com o efeito desse ressecamento, seria as infecções urinárias leves. Por que leve, gente? Existem vários tipos de infecções urinárias, então não pode generalizar. O paciente que tem uma infecção urinária, às vezes ele tem uma infecção urinária por uma bexiga neurogênica hiperativa, então o laser não vai agir ali, nem uma cirurgia agiria. E também Incontinência, né? Oi? Isso. Incontinência, né? Você tá falando. É que você falou infecção. Incontinência. É, incontinência. E existem as incontinências por esforço, então dependendo ali da musculatura do esfíncter, de toda a parte da uretra, o laser não vai atingir esse nível de tratamento. Mas uma incontinência urinária leve, em decorrência da perda do estrogênio, o laser vai ajudar sim muito nessa parte. E junto a isso, ele vai ajudar a melhorar a disúria, a infecção urinária recorrente. O que acontece? A uretra está aqui, a vulva está aqui e a uretra está aqui. A uretra de uma mulher numa idade reprodutiva, ela está aqui escondidinha, toda epitelizadinha. Quando a mulher vai entrando na menopausa, esse epitélio vai ressecando e essa uretra começa a ficar um pouco hipertrófica. Ela fica parecendo uma bolinha vermelha saindo ali pela vagina, pelo canal da uretra. E o que acontece? A vagina tem fungo e bactéria e é um local ácido. Então, essa uretra exposta aqui, em contato com esses agentes, o que vai acontecer? Vai ter dor para fazer xixi, infecção urinária recorrente. Então, igual a Bia falou, tem a ponteira do laser intravaginal e tem a ponteira externa, que a gente faz aqui na vulva. Então, a gente vai aplicar o laser aqui nessa região, para esse tecido formar um tecido novo mais grosso e voltar a revestir essa uretra para aumentar a proteção. Sim. Outro tipo de tratamento, indicação: mulheres que tiveram câncer e que não podem usar nada hormonal, mulheres que têm contraindicação a algum tipo de hormônio, um tratamento hormonal, mulheres com candidíase de repetição. Mas por que o candidíase de repetição vai ajudar? Porque ele vai fazer o epitélio vaginal ficar mais grosso, ficar mais espesso, e com isso vai melhorar todo o equilíbrio dessa flora vaginal. Então vai favorecer não ter essas infecções recorrentes. Eu vou só falar um pouquinho do que você falou, mulher que teve câncer, né? É porque uma das formas de tratar aquela mucosa atrófica, fina, da vagina, que tá seca, é usar um creminho vaginal que tem um pouco de hormônio, que é o estrogênio. Ela é um tratamento que, se você parar, você para de ter melhora. Você tem que usar contínuo, não é todas as noites, é 2 a 3 noites na semana, melhora. Só que quem teve câncer, quem tem contraindicação de usar o hormônio, qual é o tratamento que você vai fazer para melhorar essa mucosa vaginal? É o laser, porque o laser não tem hormônio nenhum, a ação dele é local e não vai interferir em nada quem já teve câncer. Só não pode fazer quem está com câncer. Quem está com câncer vaginal, quem está com câncer vaginal ativo, isso a gente vai falar depois. Mas é um público muito grande que a gente trabalha, essas pacientes que não podem usar hormônio, né, Nara? Sim.
Eu costumo falar para paciente, às vezes até jovem, menopausa, em tratamento de câncer, enfim. Tem 3 opções para você melhorar o ressecamento e esses sintomas relacionados com a flora vaginal. Começando do mais leve, cremes hidratantes vaginais. Hidratantes, não hormonais, Uhum. com ácido hialurônico, com produtos hidratantes. Ajuda? Depende da situação dessa flora vaginal, da idade dessa mulher. Pode ajudar. Ah, não está resolvendo. Se o paciente não tiver contraindicação, temos a opção do creme com estrogênio. Uhum. O creme com estrogênio, a mulher quando começa a usar, às vezes ela fala, nossa, deu uma melhorada. A longo prazo, ela começa a queixar. Não está adiantando, Uhum. não está resolvendo. Então, a terceira opção, que seria quase um padrão ouro para melhora desse epitélio, é o laser. Porque enquanto a pomada você vai aplicar 2 a 3 vezes na semana, tendo uma certa frequência, né, mantendo ali o uso daquela pomada e tudo mais, pode ser que chegue uma hora que a paciente não vê mais resultado. Então, o efeito que a pomada às vezes levaria de 3 meses para mais para começar a dar algum efeito, o laser tem esse efeito muito mais potente, que após a primeira sessão, às vezes o paciente já nota que melhorou alguma coisinha ali, né? Sim. Terminando os tratamentos, líquen escleroso, que é uma doença, né, da parte da pele, que afeta principalmente ali a região de dobras, vulva, que é uma doença autoimune e que ela causa manchas na pele, né, hipocrômicas, Uhum. assim, acrômicas, manchas mais claras, e causa um desconforto muito grande. Coceira mesmo, um prurido intenso, Secura. secura, dor, fissura, de tão seco que fica, a vagina começa a rachar e cortar. E o laser, ele funciona ótimo, ele funciona assim como primeira opção para quem tem líquen, para as mulheres que têm líquen. E a Uhum. outra indicação de tratamento, igual a Bia falou também, que são as ponteiras cortantes, que seria para verrugas, para mulheres que desejam fazer uma ninfoplastia, que é a cirurgia plástica ali dos lábios vaginais, uma glândula de Bartholin que virou um cisto, infectou e precisa remover, também é possível ser realizado com essa outra ponteira que o laser também tem. Então, como a gente deu várias opções de quem é candidato, desde uma mulher novinha, que às vezes começou a ter relação e tem dor na relação, o laser vai ajudar. Uma mulher que Uhum. está amamentando no puerpério devido à predominância da progesterona, a mucosa, a vagina começa a ficar mais ressecada, seca, o laser vai ajudar. E aquela mulher que está lá no climatério menopausa com seus ressecamentos vaginais, incontinência urinária, infecção urinária de repetição, também vai ajudar. Então, tem várias indicações. E quais seriam as contraindicações, Bia? Quem não seria um bom candidato para fazer o laser? Bom, vamos separar aí na ponteira interna e na externa, né? A primeira contraindicação é a paciente que é virgem. Se ela quer usar, tá tendo candidíase de repetição, acha o laser interessante, a gente não pode usar a ponteira interna, porque vai ultrapassar o ímã dela, então é totalmente contraindicado. A ponteira externa, se ela tiver um líquen, uma lesãozinha, alguma verruguinha que queira tirar, não há contraindicação por ela ser virgem. Qualquer doença ou patologia ativa na região vaginal, vulvar, uretral, onde a gente quer atuar. Então, se ela tem um câncer, se ela tem uma vaginose bacteriana, né, bactéria ativa, se ela está com muito fungo, qualquer doença que esteja ativa ali, herpes, lesões herpéticas, né, clamídia, qualquer doença ativa a gente trata primeiro, ela melhora, para depois a gente atuar com o laser. Não é nem confortável e nem indicado fazer o tratamento se ela tiver com alguma doença ativa, né? Exceto o HPV. O HPV é uma doença que vai estar ativa, tem verrugas, e a gente age ali com a ponteira tirando as verrugas, que é uma bela opção de tratamento, porque em uma sessão você consegue remover as verrugas sem ser necessário você ir para o centro cirúrgico, internar. Às vezes tem o ácido que a gente queima, mas o ácido vai resolver verrugas pequenas, planas, né? Então, aquelas que são penduradinhas ou maiores, a gente usa o laser para remover. Quando a paciente tem um prolapso genital, o que é prolapso?
alguma coisa para fora. Então, a bexiga é exteriorizada. Não adianta usar o laser ali, que não vai adiantar, né? O útero exteriorizado, não vai funcionar nada. Quantas e quantas pacientes levam a sua mãe ou a sua avó no consultório para fazer o laser, porque está perdendo xixi, e a hora que eu vou examinar, ela tem prolapso de bexiga. Eu falo para ela, sinto muito, mas o laser não é nem um pouco indicado, né? Se a paciente está grávida, gestante, está grávida, não se realiza laser. Porém, a partir do momento que ela ganhou o bebê, ela já pode realizar o laser na mesma semana, tá? Até porque a Nara comentou. Puerpério, que é a fase pós-nascimento, tá com predominância estrogênica, tá amamentando, a vagina fica mais seca, ela fica um tempo sem ter relação, porque operou de cesárea, fica ali 40 dias sem ter relação, depois quando volta a ter relação, tá ardido, não tem tanta lubrificação, né? Ela tá cansada de amamentar, não dorme direito. Então o laser vai ajudar nisso sim, tá? Ela só não pode fazer grávida. O câncer genital, câncer de vulva, câncer de útero, câncer de bexiga, o que está ativo ali de câncer também ela não pode fazer o laser. Então eu costumo dizer que são raras as contraindicações, são coisas pontuais, né? Que é fácil de identificar, a paciente vai estar te falando, você vai estar examinado. Então essas são as contraindicações de realizar o laser. Tratou o câncer? Pode fazer. Ganhou o bebê? Pode fazer. Tratou a vaginose bacteriana? Pode fazer. Amamentando? Pode fazer, tá? E quando a gente faz o laser, a gente busca os benefícios dele, né? Por que que ele melhora, Nara? Por que que ele melhora a qualidade genital? Por que que ele melhora a elasticidade? Como que ele age, né? O que que ele vai fazer ali Ele nessa promove, região? né? Só fazendo um comentário, prolapso vaginal, igual a Bia falou, não é contraindicado, não é indicado, é uma contraindicação, né? Mas nada impede que depois que essa paciente corrija, né? Tá lá com o Uhum, útero para fora. Ela vai fazer uma esterectomia, retirar esse útero, só que a mucosa vaginal dela continuou ressecada. Então ela pode ir lá fazer o laser para melhorar todo esse tecido. É igual o paciente uhum. que quer fazer períneo. Eu falo, gente, períneo hoje é uma coisa que está até um pouco ultrapassada. Pensa numa vagina encurtada, seca, sem lubrificação, e você ainda vai lá e fecha a entrada da vagina dessa mulher. O que ela tem Uhum. de elasticidade, lubrificação? Nada. Você só fechou o buraco, mas para prazer dela e às vezes até do marido, não vai melhorar muita coisa. E o A laser em cirurgia não si vai melhorar a mucosa, né? não vai melhorar a mucosa, ela vai diminuir ali o diâmetro do canal, mas não vai melhorar Uhum. a mucosa, que é os A benefícios do funcionalidade, laser. né? É, Uhum. são os benefícios do laser. A gente falando, a pomada com estrogênio, ela demora para ter alguma ação, e mesmo quando ela age muito superficial, mais relacionado com a mucosa. O laser, como ele é Uhum. um chuveirinho, que entra em vários pontinhos, ele consegue atingir mais camadas da pele, conseguindo chegar até ali próximo à camada muscular. E quando ele é aplicado, essas ondas de calor que saem por esses micropontinhos, eles estimulam o aumento da produção de vasos sanguíneos. Então, é um tecido, é um epitélio que está lá dormindo, está lá quietinho, e o laser é como se fosse um choque para aquele tecido voltar a regenerar, voltar a produzir Uhum. células sanguíneas, que já quase não tem nada ali, tanto que é um tecido branco, seco, sem viscosidade. Então, esses Uhum. vasos sanguíneos ajudam a promover uma melhora ali na função de toda a Fluxo, circulação, hidratação, né? a melhora do muco, toda a parte de nutriente, pH de flora vaginal, por isso que melhora a candidíase de repetição, por isso que diminui infecções vaginais e urinárias recorrentes. Recorrentes. Após essa ação do calor, né, dessa ação térmica que o laser causa ali, ele estimula a produção de colágeno, de elastina, e isso faz com que o epitélio consiga ter um rejuvenescimento, uma expansão melhor. E aquele epitélio que estava ficando fino, às vezes eu até mostro assim um pedaço de papel, ó.
Pensa que isso daqui é a vagina e isso daqui é o epitélio. Daquela menina que tá lá, né, no período normal, hormonal dela, não tá nem no puerpério, nem amamentando e não tá nem na menopausa. Então ela tem um epitélio mais espesso, com mais elasticidade. A mulher, conforme ela vai atrofiando, é como se ela perdesse essas camadas do epitélio. Então ela fica assim, ó, ela fica com o epitélio vaginal fininho, parece um papel. Se ela vai ter Representou muito relação, bem, ficou às legal. vezes a gente vai passar o espéculo aqui, às vezes até quer rasgar aqui, fazer aquelas fissurinhas, de tão fininho Sangra. que fica. Então, o que o laser faz? Ele vai estimular esse epitélio a voltar a ficar um epitélio mais grosso, mais espesso. Então, melhora todas essas funções. Ótimo. Que mais que a gente pode estar falando? Eu sempre Então, falo ele que é ele vai realizado, ativar. né? Ele sempre ativa o colágeno, a fibrina, as células que produzem a lubrificação vaginal. Eu sempre mostro o vídeo no YouTube. O laser faz com que essas células fiquem túrgidas, né? Cheias de Aumentem. muco, aumenta, então vai aumentando a mucosa. Então ele age assim, aumentando fibrina, colágeno, lubrificação, né? Então é fantástica a ação dele. E vamos falar agora como que ele é realizado, né? Porque também essa foi uma pergunta, doutora, como que é? É na clínica, no centro cirúrgico, né? Então, como eu falei no início, é uma máquina importada que a gente aluga, fica o dia todo com a gente no consultório, que chama o Laser Day. A gente agenda a paciente no horário, vamos supor, 8h30. 8h30, 8h35 ela está entrando na sala. As ponteiras do laser são esterilizáveis, tanto que não tem só uma ponteira interna, só uma ponteira externa. Elas têm mais de uma. Tem a máquina que fica esterilizando a ponteira, tá? Então, enquanto a paciente está fazendo, a outra ponteira está sendo esterilizada. A paciente se posiciona em posição ginecológica, como se fosse colher o preventivo. É feito dentro da sala do consultório. Eu e a Nara, a gente tem o hábito de contratar junto com a máquina uma técnica que entende muito da máquina, que vem junto com o laser, ela ajuda a gente na manipulação, para ficar estéril, coloca ponteira, troca, tudo para agilizar o processo, né? Então, posição ginecológica. A Nara vai falar a respeito da dor, se dói, como que faz. Mas a gente faz a anestesia com creminho na parte de fora, porque sente um pouquinho do calor. A parte de dentro, que é a ponteira interna, não tem dor, é um procedimento totalmente indolor. A paciente sente, às vezes, esquentar um pouquinho, tá? O número de sessões varia de acordo com a indicação, a necessidade, o estado que está a mucosa, a vagina, a uretra. Então, não dá para falar aqui na live quantas sessões vão ser. Valores também, depende da indicação, do número de sessões. Muda de profissional para profissional, muda de máquina para máquina, tá? E a gente realiza, se for necessário, o laser interno, o laser externo, o laser de corte para tirar verruguinhas, o laser de corte para fazer a cirurgia de linfoplastia, que é a remoção do excesso dos lábios, para tirar uma glândula inflamada, para melhorar a região que está com o líquen, que são aquelas áreas esbranquiçadas. Depois nós vamos falar de parte de coloração, manchas na virilha, tá? E como eu falei, ele age com frequência, intensidade e profundidade dos feixes de laser, tá? Então, basicamente é isso. É um horário marcado, dura de 20 a 35 minutos entre a paciente chegar, porque a gente vai fazer só o laser com ela, né? Não faz consulta, não ganha exame. Chegar, tirar as dúvidas, se posicionar, realizar o laser, se trocar e a gente vai dar todas as orientações pós-laser na hora que ela for embora. Daqui a pouquinho a gente fala sobre as orientações e cuidados. Só uma coisa importante. Tem algum preparo para realizar o laser? Nada específico. Eu só peço para não ter relação na noite anterior. E se ela estiver usando algum tipo de creme intravaginal, não usar 2 dias antes, porque na hora de realizar o laser é bom que a mucosa esteja limpinha, sem nenhum creme,
que possa atrapalhar a penetração do laser do feixe de luz, do feixe de CO2, tá? E uma coisa importante, não vou mentir para vocês. Eu já tive, sim, duas pacientes que são irmãs, que fizeram o tratamento de 3 sessões e elas disseram que não melhorou mais do que 15% do que elas esperavam. Foram só as duas. O resto, todas as outras, eu peço feedback e elas me disseram que estão felizes, que se surpreenderam, voltam para fazer uma sessão ou outra de manutenção com 4, 6, 8 meses. Então, é importante a gente falar que 90 a 95% das pacientes que realizam o tratamento se sentem satisfeitas. Gostam, voltam, indicam para amigas mas como que você faz para juntar os pacientes no dia do laser? Uma vai falando para a outra, a gente vai divulgando, porque é um tratamento moderno, porém muita gente tem receio. E quando a paciente termina a sessão, ela fala, doutora, que tranquilo, eu vim com tanto medo de doer, né? Então, Nara, explica aí se dói o procedimento, se tem que anestesiar, se é agulha, como que é? Só explicando para quem não conhece esse laser, gente, o laser de CO2, a máquina dele, é a mesma máquina que a dermatologia usa para realizar tratamentos dermatológicos, para rugas finas, para manchas de acne, poros abertos, melhora do viço, da elasticidade da pele. Eu e a doutora Bia, como não somos não somos dermatologistas, a gente não trabalha com essa Laser facial. com essa indicação, tá? Há uma paciente ou outra que tem estrias, ele é muito bom para estrias. Então, mulheres que estão no puerpério, às vezes tem uma estrinha que, doutora, dá para fazer? Dá, a gente faz. Mas quando é mais voltado para a parte dermatológica, a gente não trabalha. Então, eu já fiz esse laser na parte dermatológica, eu já fiz ele no rosto. Ele dói muito, muito, muito. Parece que tá ralando a tua cara no asfalto. É horrível, dói demais. Então, às vezes, alguma mulher que já conhece o laser, que já fez o laser facial, quando ela chega para fazer o vaginal, ela chega tremendo. Ela acha que ela vai sentir muita dor. E igual a Bia falou, intravaginal, ele não dói nada. Sabe o que é nada? É zero, é nada. Eu já fiz uma sessão também, não dói nada mesmo, gente, não dói nada de nada. Não precisa pôr anestésico, não precisa fazer nada intravaginal. Como que ele é? Vagina, o canal vaginal, ele é um bastão, o bastão é introduzido e ele vai fazendo 360 graus todo o ângulo da vagina até chegar aqui no introito, na região externa. Quando a gente troca a ponteira para aplicar aqui na região externa. Então, na região externa, como é uma região que tem menos água, porque o laser ele tem afinidade por água. Então, na região intravaginal, ele não dói nada, né? Porque é uma região úmida. E na região externa, a gente passa uma pomadinha anestésica, uma pomadinha bem potente, 10 minutinhos que a pomada fica ali, ela já age, e aí a gente faz a aplicação externa. Então, para aplicação externa, é feita uma pomada anestésica, só para diminuir o desconforto, que também não é uma dor. E quando o paciente vai fazer com a ponteira cortante, para remover ali um condiloma, que é uma verruguinha, dependendo do tamanho da verruga, só com a pomadinha já queima. Se for uma verruga mais pediculada, maiorzinha, aí às vezes é feito um botãozinho, aquela agulhinha bem fininha de insulina, só anestesiar em volta ali para poder cortar e remover aquela verruga. Cirurgia, óbvio. Linfoplastia, que é a remoção dos pequenos lábios. Aí tem que anestesiar bem, com um anestésico injetável ali, para poder cortar, né? Se for uma cirurgia de glândula de Bartholin também precisa de uma anestesia, mas tudo anestesia local, tudo procedimento rápido, geralmente indolor e com ótimo resultado. Então, o paciente viu aí várias indicações, pouquíssimos contraindicações, muitos benefícios. Se interessou para fazer o laser. Quais são as orientações para essa paciente, Bia? Para fazer o laser, a Bia já falou. Pós-laser, o que ela pode sentir pós-laser? Qual o efeito do laser? Né? O que ela pode sentir logo após a sessão? E quais as orientações após a sessão? Bom, gente, a paciente vai lá no nosso Laser Day
Primeira coisa que a gente orienta ela, que após a sessão do laser, pode ficar um pouquinho ardidinho, sentir um leve calor, tá? Às vezes, na hora de fazer xixi, nas primeiras horas, sente um ardidinho muito suave, não é nada que precise tomar analgésico. Falo que às vezes na calcinha de cor clara fica uma secreçãozinha rosa bem clarinha, né? Não sangra, nada disso, não é normal, não é para sangrar, tá? Nunca aconteceu. E ela já sai do consultório com uma amostra de um creme vaginal que vai ajudar muito na recuperação do tecido pós-laser, no estabelecimento do tecido, para ele melhorar. Então, a função dele vai melhorar e vai ser atingida mais rápido se junto com o laser a gente usar um creminho pós-laser. A gente dá uma amostrinha, tá? A paciente leva para poder usar 2 noites, porque a gente pede para usar noite sim, noite não, e sai com a receitinha para manipular o creme. Esse creme tem hidratante, tem um pouquinho de hormônio para aquelas pacientes que podem usar hormônio, tá? Então, isso é fundamental. A gente soma a função do laser com a ação do laser com a ação do creme, tá? A gente sugere que não tenha relação nos primeiros dias pós-laser, porque o tecido está se restabelecendo, está se renovando, pode ficar ardido, tá? Então, a gente pede aí 3, 5, 7 dias para ela não ter relação. Teve relação? Eu nunca tive uma paciente que me ligou e falou, doutora, tive relação no terceiro, quarto dia e ardeu e machucou. Então, para ficar garantido aí, 5 dias eu acho que é uma orientação legal. A gente faz no dia do laser um coffee muito gostoso, bolo, salgadinho. Como não está tendo coffee por conta da pandemia para diminuir contato, sempre a paciente sai. Além do creminho, ela sai com um mimo, né? A gente prepara um mimo especial para as pacientes do Laser Day, dá todas as orientações, já marca a data da próxima sessão, se for o caso de fazer mais de uma sessão. A gente marca com antecedência, porque a gente tem que alugar a máquina com antecedência, né? Então, a média ali, pelo menos 2 a 3 sessões. No caso que a procura maior é do climatério e da menopausa, pelo menos 3 sessões para realizar o tratamento, né? Então, assim, não tem muita coisa no pré-laser, no pós-laser, que vai impedir ela de realizar, né? A não ser aquelas contraindicações, doenças ativas que serão tratadas, né? Em relação, como eu falei, ao número de sessões e o intervalo das sessões, gente, pelo menos 30, 35, 40 dias entre uma sessão e outra, que é o período que leva para o epitélio, para a mucosa, para a pele se restabelecer, tá? Eu anotei algumas perguntinhas aqui. Me perguntaram de quanto em quanto tempo tem que realizar de novo o laser. Gente, eu tenho paciente que faz e dali 6 meses me manda uma mensagem: doutora, eu vou fazer um laser esse mês. Ela começou a sentir que começou a arder um pouquinho, mucosa fica um pouquinho seca, ou perder um pouquinho de xixi de novo, vai lá, fazemos uma sessão. Tem paciente que faz dali um ano, né, Nara? Varia de organismo. Cada Eu organismo já dura um tive pouco. paciente que, assim, na faixa ali dos 40 a 41 anos, muito desconforto na relação e dor. E aí um dia ela chegou desesperada no consultório porque estava sangrando, porque não era época dela menstruar e ela estava sangrando. A gente foi examinar, eu até liguei a câmera e mostrei para ela. Falei, tá vendo isso aqui? Tua parede vaginal tá rasgada. A vagina dela estava rasgada por dentro. E não foi porque ela fez nenhuma estripulia, não. Porque o tecido tá tão seco, tão ressecadinho, que na própria relação, que a relação acaba sendo um trauma natural ali pro tecido, acabou machucando ela por dentro. Fez um corte. Eu falei assim, Uhum, vamos fazer um laser para seu epitélio voltar, vir um epitélio mais firme, mais espesso, com mais defesa para rejuvenescer isso daí. E ela fez uhum, uma sessão e uma sessão foi suficiente para ela. Uma sessão para o estado hormonal do corpo dela, para o jeito que ela estava ali, foi normal. Igual a Bia falou, paciente climatério, menopausa, em média 3 sessões. Paciente com perda urinária, que tem um ressecamento maior ainda, ou tem um líquido, que é aquela doencinha da pele, às vezes 4 sessões, às vezes faz 3, dali uns 2 meses já faz mais uma, dali um tempinho faz mais outra. Varia muito, né? O
paciente é o Uhum. nosso melhor feedback para isso. Ele que percebe a hora que ele tá sentindo uma diferença ali e fala, opa, acho que eu tô sentindo que tá piorando, vou fazer mais uma sessão do laser. Mas quando o paciente fecha em média 3 sessões, que ele tá ali naquele ritmo do pacote, é nesse intervalo de 30, 35, 40 dias. Depende ali da data que a gente fecha para fazer o nosso Uhum. laser dele. Uma coisa importante também é que eu realizei ontem até no meu laser, eu removi verrugas anais, tá, gente? O paciente tem um HPV recidivante, o HPV, é, é, 98% dos subtipos de HPV são aqueles que causam as verrugas, né, vaginais ou anais. Ela não tinha nada na vagina, nada. Não tinha queixa, não quis fazer o laser interno, porque tem função super boa, só que ela tinha 6 verruguinhas anais. Anestesiei, pomadinha, tirei ali a pomadinha. Tinha uma verruga anal maior, eu fiz um piquezinho de anestesia com agulhinha de insulina, ela saiu feliz da vida. Tiramos a verruga pela raiz, né? Com a pontinha de laser de É, corte. Então, essa é é importante falar. outra pergunta, né? A pessoa tem verruga. Ai, será que eu vou ter que fazer 3 vezes? Gente, verruga geralmente é uma sessão. Uma sessão limpa tudo a vulva. Já para fazer o tratamento com ácido, com ATA, tem que ficar, ó, cauteriza lá com ATA, volta daqui 15 dias, põe mais Uhum. ácido, volta daqui 15 dias, põe mais Isso. ácido. Curou tudo, dali 2 meses, voltou tudo de novo. Então, o laser Uhum. é um tratamento assim fantástico mesmo para essa indicação Uhum. também. Uma pergunta que elas sempre fazem, né? Claro que aqui a gente não pode falar de valor, porque a gente está trazendo mais informação e pela nossa ética e conduta médica, CRM, a gente não pode ficar falando sobre valores assim em rede social. Mas elas perguntam: convênio cobre? Não, gente, nenhum convênio cobre. Unimed, que mais convém existir, não cobre. É um tratamento inovador, é um aparelho importado, em que nós alugamos a máquina de uma outra cidade. Então, assim, é um Nós um fazemos um aparelho, curso, né, nós fazemos um curso para aprender, manipular e trabalhar com sempre laser. com atualizações, né? Esse ano era para eu e a Bia ter ido para São Paulo fazer mais um aprimoramento no laser. Devido à pandemia, a gente não conseguiu ir ainda. Mas sempre, Uhum. né, vida de médico é assim, a gente sempre procura estar atualizando. Então, nenhum convênio cobre, mas também não é um preço absurdo, não é nada que o paciente, né, não saia satisfeito, que isso que é o mais importante, é o paciente se sentir bem satisfeito com o tratamento. Isso, pela minha prática, pela da Bia, a gente já vê, mas os estudos mostram que mais de 90% dos pacientes ficam satisfeitos com o tratamento. Uhum. Então, é Nara, me isso. perguntaram se a gente faz o laser para clarear a virilha, né? Clareamento, quando aquela virilha está mais enegrecida, escura devido ao atrito. O que você diz disso? Ó, o laser de CO2, ele não é a melhor opção para isso. Então, assim, às vezes o paciente vai fazer o laser vaginal, a vulva, e aí ela fala, ai, doutora, minha virilha é meio escurinha. A gente aproveita e aplica ali, mas o resultado não vai ser focado nisso. Existem outros tipos de laser, né, que a dermatologia trabalha, o Harmony, o Pixel, que são lasers mais específicos para essa função de clareamento. O CO2 Isso. não tem essa função maior para clareamento. E às vezes, dependendo do tom de pele da paciente, do tipo de mancha, pode manchar até mais. Então a gente prefere ficar na Inclusive, nossa área, né, da ginecologia e deixar essa parte de ou peelings, né? Tem a parte de ginecologia que faz peelings para clareamento, mas não isso, é o laser de CO2, tá, do gente? CO2. Então, É igual pacientes que têm melasma, né? A gente não trabalha com laser facial, mas paciente que tem melasma não é adequado fazer o laser de CO2 na face, pode piorar o melasma. Não tem nada a ver com a nossa área, só uma informação a mais. ó, a Fran, que entrou ali, tá batendo palminha, é a que nos auxilia, né? A Fran é a técnica, ela estudou para isso, ela trabalha especificamente com o laser.
ela é fantástica ali para agilizar, pôr os parafusinhos, a ponteira, a intensidade, a frequência. Os pacientes adoram ela é É um muito querida. amorzinho, isso que eu ia falar. Os pacientes adoram ela. Ela, quando a Fran não vem, a gente fica até triste, né, Nara? Gente, Uhum. falta 5 minutos para acabar nosso tempo para o Instagram cortar. Se alguém tiver mais pergunta, pode mandar na nossa caixinha, pode mandar no direct, tá? Eu acredito que a gente conseguiu responder todas as perguntas que nos fizeram, tá? Tem gente que pergunta, lembra depois a pergunta. Nós estamos à disposição. Sempre já temos a data do próximo laser, então se quiser deixar uma avaliação, você tem que ir antes do Laser Day para a gente avaliar, ver se tem indicação, quantas sessões, discutir valores, e aí agendamos. O que a gente sempre pede, eu vou falar aqui online. Se você agendou, a gente vai estar lembrando 15 dias antes e lembrando uma semana antes. Uma semana antes, confirmou, não deixe para cancelar em cima da hora. Nós perdemos a vaga do laser. A máquina é cara, tá? Então isso fica muito ruim para a gente. A gente deixa de pôr outra pessoa, porque a pessoa precisa se organizar, faltar do trabalho, né, Nara? Então, isso estou falando ao vivo porque sempre acontece. E é muito desagradável. A gente tem prejuízo realmente, né? É verdade. Alguma coisa a falar, amiga? Eu acho que é isso, né? Só assim, quem já ouviu falar do laser ou não ouviu, acho que essa live ficou bem explicativa. E se você, ouvindo essa live, achou que você tem indicação para o laser e não tem nenhuma contraindicação, às vezes você pode estar marcando, se você tem certeza que para você vai ser bom, né? Porque como ele não vai ter um efeito colateral, uma contraindicação, se você nunca passou por consulta comigo, nem com a Bia, mas quer aproveitar a data do próximo laser e já marcar um horário, pode também, tá? Se você tem dúvida, então é melhor passar por consulta antes, ser avaliada para não correr o risco de você marcar e no dia do laser ficar na dúvida e desmarcar, que é o que fica desconfortável, desagradável para a gente ali ficar com uma janela nesse dia, que é o nosso laser day, que a gente prepara com tanto carinho para os pacientes que vão lá naquele dia e enfim, né? É todo um trabalho programado para acontecer naquele dia. Mas eu acho que é isso. Gente, boa noite. Podem mandar pergunta, tá? E nos aguardem que em breve mais live para vocês. Tá bom? Ó, Mari, a live vai ficar gravada no IGTV do meu Instagram e eu vou tentar passar para a doutora Nara também, tá? Que pena que você chegou agora, mas vai ficar gravada assim. Tá Um bom? beijo, gente. Boa noite, Nara. Boa noite, pessoal. Betina, Boa gente, noite. Betina. A Nara tá Betina tá completando aqui, ó. 34 semanas hoje de gravidez e tá firme e forte aí com a gente. Um Graças a beijo Deus. e boa noite. Tchau, Beijão. tchau. Tchau, tchau.